E sobre o jogo, Edu, eu vou tomar muito cuidado para falar do Rafael Martins, porque o time também chegou aqui por algumas boas jornadas dele, né? Hoje ele falhou. Eu entendo que os 2 gols que o Guarani tomou, um muito rápido, às 7 do primeiro tempo, foram determinantes para o Guarani não conseguir ganhar o jogo, né? Mas eu tenho que falar que o Goiás fez o gol rápido e teve uma proposta de jogo defensiva que o Guarani não teve competência para poder furar as linhas de marcação do Goiás. Isso é fato, foi o que aconteceu. O Guarani tentou de tudo, de todas as maneiras. O treinador fez aquilo que dava para fazer, porque não tinha banco de reservas. Mas a grande verdade é que os problemas individuais, as fraquezas do Guarani, hoje foram expostas. O Sávio é o artilheiro do time. Ele não jogou, fez uma baita falta. Se é o Sávio em todas essas bolas do Pablo, eu não acho, eu tenho certeza que um golzinho o Sávio faria. E se você faz um gol dentro daqueles 4, ainda no primeiro tempo foram 2 oportunidades, o jogo poderia tomar outro rumo. Essa é a verdade. E o Guarani sofreu com goleiros a temporada toda, né? Mexe, não mexe, troca, vai para o banco, volta na titularidade. A verdade é que o Rafael Martins não conseguiu fazer uma temporada boa e, infelizmente, nesse jogo decisivo, acabou falhando e prejudicando. Mas não dá para jogar toda a responsabilidade nas costas do rapaz. Ele é trabalhador, merece todo o nosso respeito. E a grande verdade, né? Eu sei que isso não basta para o torcedor, é que a folha de pagamento do Guarani não é nem entre as 10 mais caras do campeonato. O Guarani teve muita dificuldade, mesmo com muita dificuldade, essa diretoria conseguiu levar com organização até o presente momento. Olha que coisa bonita, terminou o jogo, não teve uma reclamação, a torcida aplaudiu o time. E o Guarani hoje não conseguiu jogar. Foi travado pelo Goiás. Muito por conta também, porque o Goiás fez um gol muito rápido. Aí veio para trás e jogou no erro do Guarani. Mas a torcida reconhece a limitação do time, mas o time foi muito brioso. O time guerreou pra caramba, correu pra caramba. E eu falei antes do jogo começar, independente do resultado, falei hoje nos programas da rádio e também da TV Band. Eu acho que o Guarani está de parabéns. Fez aquilo que eu não esperava, sinceramente. Boa parte da torcida, sinceramente, não esperava. Esse grupo foi muito brioso. Esse grupo foi muito respeitoso com a camisa do Guarani. Eles lutaram até o final. Mas esse grupo tem limitação. Ele chegou no limite já faz algum tempo. O treinador olha para o banco de reservas, não tem muita coisa para poder fazer, para mudar o status do jogo. Não é um elenco, é um time competitivo, unido, é verdade, de jogadores valorosos que honraram a camisa do Guarani. Eu sei que falta um jogo ainda, mas ficou extremamente complicado. Para mim ficou muito complicado. Mas eu quero deixar essa mensagem, Edu. Eu que sou muito crítico do trabalho do Daniel, acho que ele está de parabéns e o elenco de profissionais também está, porque foram muitas limitações. Esses 3 desfalques, principalmente do Rodrigo Andrade e do Sávio para esse jogo final, e do Diogo também, eles fizeram muita falta num elenco tão curto. Então, quando começou a machucar, porque o elenco é curto, não tem peça de reposição. Isso não basta para a torcida do Guarani. Mas eu tenho minha consciência tranquila de comentar o seguinte: esse time foi valoroso. Perfeito. Mas para mim o Guarani cai de pé contra um time competente e que fez uma campanha, o Goiás, que merece a primeira divisão de volta. Aliás, os 3 que subiram já. O Botafogo como campeão, o Coritiba como vice ou não, porque os 2 agora têm 64, né? Porque o Goiás foi a 64 e o título vai ser, o vice-campeonato, aliás, vai ser disputado na última rodada. Então, para mim, o Guarani está de parabéns. Hoje não deu. As falhas individuais do Guarani, infelizmente da defesa e do goleiro, determinaram o resultado final do jogo, Edu.